A maioria imagina aquela frase como uma ameaça moral simples, um aviso para que homens evitem o olhar errado na rua. A verdade é outra. O que Jesus realmente declarou naquela manhã, sobre uma colina da Galileia, exigia uma reformulação completa do conceito de pecado, do conceito de mente e do conceito de responsabilidade humana. Esta é a história que não te contaram. Coloca na perspectiva do que aquela multidão estava ouvindo. Ali, sentados na encosta de um monte ao norte do mar da Galileia, em torno de 5.000 pessoas se reuniram para escutar um carpinteiro de Nazaré com pouco mais de 30 anos de idade. O número equivalia ao público de um pequeno ginásio universitário moderno, todo concentrado sobre uma única encosta exposta ao sol. Entre os presentes havia pescadores calejados, mulheres com filhos no colo, fariseus vestidos com mantos rituais, soldados romanos em vigilância discreta e mendigos que tinham caminhado dezenas de quilômetros sob o sol abrasador da Palestina. O sermão durou várias horas e, em determinado momento, ele disse uma frase que fez o silêncio descer sobre a colina inteira. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Mas eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. 11 palavras no original grego e uma onda de choque que atravessaria 20 séculos. Pensa na situação dos que ouviam. Para um judeu do primeiro século, o adultério era considerado crime de morte, conforme Levítico capítulo 20, versículo 10. Pena máxima. Apedrejamento público. O ato físico era a fronteira clara entre fidelidade e traição, entre vida e execução. E ali estava aquele homem afirmando que a fronteira não estava no ato, estava no olhar, estava no pensamento sustentado. Estava no movimento interno do desejo antes mesmo de qualquer gesto exterior. Dimensiona o impacto disso sobre o sistema religioso da época. O Templo de Jerusalém funcionava com base em uma estrutura impecável de mandamentos quantificáveis. Você cumpria 613 mandamentos da Torá. Você contava os passos no sábado para não exceder o limite de aproximadamente 900 metros, equivalente a 10 quarteirões de uma cidade moderna. Você media a distância entre as franjas do manto. Tudo era externo, observável, contável. Os fariseus haviam construído ao longo de 4 séculos um sistema chamado de cerca em torno da lei, com camadas e mais camadas de regulamentos para impedir até a aproximação do pecado. E aquela frase pulverizou a estrutura inteira. Ninguém poderia mais se considerar justo apenas por nunca ter cometido adultério físico. Ninguém poderia se medir contra o vizinho usando o critério da ação visível. A lei se tornou um espelho que refletia o interior, e ninguém saía limpo daquele reflexo. Silêncio. E foi exatamente isso o que Jesus pretendeu provocar. Examina os detalhes do termo grego usado no original. A palavra é epitimeo. Não significa simplesmente notar uma mulher na rua. Não descreve a atração inicial automática que qualquer ser humano experimenta. O verbo grego carrega o sentido de cobiçar deliberadamente, de cultivar o desejo, de alimentá-lo internamente até que se torne uma intenção sustentada. É a mesma raiz usada no 10º mandamento, quando o texto diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não é o olhar de passagem, é o olhar que se demora. É o desejo que se prolonga e se constrói dentro do peito como uma corrente que vai ganhando volume rio abaixo. Isso muda completamente o peso da frase. Não se trata de condenar a humanidade biológica. Trata-se de identificar o ponto exato onde o pensamento se torna escolha, onde o impulso se transforma em ato interno deliberado. E ali, segundo Jesus, o adultério já existe.
Acompanha o cenário rabínico daquele exato momento histórico. No primeiro século da Era Comum, dois grandes rabinos dominavam o pensamento religioso da Judéia: Hillel, o ancião, e Shammai, seu rival mais conservador. As escolas dos dois disputavam a interpretação da lei em quase todos os pontos práticos, e os debates duravam às vezes décadas inteiras antes de chegar a alguma síntese. Existia uma discussão específica sobre o adultério mental. A escola de Shammai sustentava que o pensamento impuro deveria ser combatido com rigor extremo, com jejuns prolongados e com flagelações ritualísticas. A escola de Hillel adotava a posição mais flexível, aceitando que o pensamento involuntário não constituía pecado se não fosse acompanhado de ação. E Jesus, naquela manhã, foi além das duas escolas. Mais radical que Shammai, mais profundo que Hillel. Ele localizou o pecado no exato instante da decisão interna, nem antes nem depois, no segundo em que a vontade adere ao desejo. Calcula o que isso significa quando comparado com o que já existia nas escrituras hebraicas. Em Jó, capítulo 31, versículo 1, o patriarca declara: "Fiz aliança com meus olhos para não olhar com desejo para uma virgem." O texto, datado por estudiosos como redigido em torno do sexto século a.C., já registrava a ideia de que a guarda do olhar é prática espiritual. Provérbios capítulo 6, versículo 25, afirma: "Não cobices em teu coração a sua formosura." A noção não era inteiramente nova, mas Jesus a elevou à categoria de equivalência absoluta com o ato consumado, e essa elevação não tinha precedente na literatura religiosa do mundo antigo. Pensa no conceito hebraico de coração. Em hebraico bíblico, a palavra é lev. Não corresponde ao coração emocional moderno. Para o pensamento hebraico antigo, o lev é o centro da vontade, da decisão, da inteligência prática. Quando o texto diz que o adúltero está no coração, não está falando de sentimento passageiro. Está falando do núcleo onde nasce toda a escolha humana. É lá que o pecado se forma, antes que qualquer músculo do corpo se mova. Mas falta revelar o que Jesus disse na frase imediatamente seguinte. Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30. "Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti." A linguagem é violenta, deliberadamente chocante, e a multidão sentiu o impacto. Observa o cuidado com que essas palavras foram escolhidas. Os comentaristas judeus do primeiro século, registrados nos textos do Talmud babilônico, compilados séculos depois, identificaram aquele tipo de discurso como uma forma de hipérbole rabínica. O recurso era reconhecido. O objetivo não era literal. Nenhum dos discípulos ficou cego ou maneta após o sermão. A intenção era forçar o ouvinte a perceber a gravidade da situação. Se o pecado mental tem o mesmo peso do pecado físico, então a vigilância interior precisa ser mais radical do que qualquer disciplina exterior já praticada. Isso é só o início do que aquela frase implicava. Considera o cenário cultural mais amplo. A Palestina do primeiro século vivia sob ocupação romana há quase um século. Em torno do ano 63 a.C., o general Pompeu havia tomado Jerusalém. Desde então, a cultura romana se infiltrava nas cidades helenizadas como Séforis, Tiberíades e Cesareia Marítima. E a moralidade romana operava em um padrão completamente diferente. Para o cidadão romano de classe alta, o adultério era regulado pela Lex Iulia de adulteriis coercendis, promulgada por Augusto em torno do ano 18 a.C. A lei punia apenas o ato físico, e mesmo assim, com penas variáveis dependendo da posição social envolvida. O desejo mental não tinha lugar nenhum no sistema legal romano. Os escravos eram tratados como objetos sexuais sem direitos.
Banhos públicos misturavam corpos em situações que a moral judaica considerava abominação. E sobre aquele pano de fundo cultural enorme, comparável em alcance ao oceano que cercava todo o império, um carpinteiro da Galileia afirmou que o pensamento sustentado já era ato consumado. A frase desafiava simultaneamente o sistema religioso judaico e o sistema cultural romano. Por fora, parecia mais uma exigência ética entre tantas. Por dentro, era uma demolição da própria ideia de autojustificação religiosa, e essa dupla colisão é parte da razão pela qual aquele sermão atravessou as eras. Presencia o que essa nova ética significou para os primeiros seguidores. Os relatos dos pais apostólicos, escritos entre os anos 90 e 150 da Era Comum, descrevem comunidades cristãs que praticavam jejuns sistemáticos, vigílias noturnas e disciplinas severas para enfrentar o que chamavam de pecados do pensamento. Não se tratava de ascetismo doentio, tratava-se da consequência prática de levar a sério aquela frase de 11 palavras pronunciada na Galileia. Tertuliano, escrevendo em Cartago em torno do ano 200 da Era Comum, dedicou um tratado inteiro ao problema da castidade interior. Crisóstomo, em Antioquia, no IV século, pregou homilias inteiras, analisando cada palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Agostinho de Hipona, no V século, escreveu nas Confissões que durante anos foi torturado pela percepção de que o desejo persistia mesmo quando o ato cessava. A frase de Jesus criou uma tradição de autoexame psicológico que não tinha paralelo no mundo antigo. Anos. Foi o tempo que pensadores inteiros gastaram, vidas individuais inteiras, tentando dar conta daquelas 11 palavras. Dimensiona o desafio mental que aquela palavra impôs sobre 15 séculos de cristandade. Os mosteiros do deserto egípcio, fundados a partir do IV século da Era Comum por figuras como Antão do Deserto e Pacômio, surgiram em parte como tentativa concreta de obedecer àquela frase. Os monges entravam em celas estreitas de pedra, com superfícies internas medindo, às vezes, menos de 4 metros quadrados, espaço comparável ao de uma vaga de garagem moderna. Ficavam meses sem ver outro ser humano. Comiam pão e tâmaras secas, com refeições que raramente ultrapassavam 400 calorias diárias, equivalente a uma fração do que um trabalhador braçal moderno consome. Dormiam 3 a 4 horas por noite sobre esteiras de junco. E ainda assim, relatavam, em escritos coletados nos apotegmas dos padres do deserto, que o pensamento intrusivo continuava aparecendo. Calcula o desgaste psicológico, calcula o peso de medir-se contra um padrão tão alto que mesmo a mente solitária no deserto não consegue alcançá-lo plenamente. E entende que aquela frase pronunciada por Jesus nunca teve como objetivo produzir flagelo emocional. Os teólogos do primeiro milênio, lendo o conjunto do Sermão do Monte, perceberam algo crucial. A intenção da frase era expor a impossibilidade humana, não construir uma escala de méritos. Aquela colina da Galileia testemunhou o instante em que a régua moral foi reposicionada para um lugar onde nenhum ser humano poderia alcançá-la sozinho. E essa era exatamente a estrutura argumentativa do sermão inteiro. Acompanha o desenvolvimento. Em Mateus, capítulo 5, versículo 20, antes da frase sobre o adultério, Jesus já havia declarado que se a justiça dos discípulos não excedesse a dos escribas e fariseus, eles não entrariam no reino dos céus. Ou seja, ele havia anunciado um padrão acima do mais alto padrão religioso conhecido na cultura judaica do primeiro século. Em seguida, ele desdobrou esse padrão em 6 exemplos, todos seguindo a fórmula vocês ouviram que foi dito, mas eu vos digo. O exemplo do adultério é o segundo desses 6, e cada um deles aprofunda a exigência interior. Não bastava não matar,
Era preciso não acolher a ira. Não bastava não cometer adultério físico, era preciso não acolher o desejo deliberado. Não bastava cumprir o juramento, era preciso ser tão verdadeiro que o juramento se tornasse desnecessário. A escalada não era moralista, era diagnóstica. E aí começava o verdadeiro desafio para os ouvintes. Se a justiça exigida ultrapassava a dos fariseus, e se ninguém na multidão era mais escrupuloso que os fariseus, então ninguém na multidão tinha justiça suficiente. Aquela conclusão não foi gritada. Foi deixada para que cada ouvinte chegasse sozinho. E muitos chegaram. As crônicas posteriores registram que o impacto do Sermão do Monte sobre a região da Galileia foi tão profundo que comunidades inteiras reorganizaram sua vida cotidiana ao redor daquelas palavras. O texto de Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, registra a reação imediata. As multidões maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele as ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Os escribas citavam outros rabinos. Jesus citava a si mesmo, e essa autoridade, somada ao conteúdo radical do sermão, deixava o ouvinte em uma posição desconfortável. Examina mais um detalhe que escapa nas leituras modernas. A construção gramatical do versículo 28 em grego usa o verbo blepo, que significa olhar com intenção e não simplesmente ver. A diferença é decisiva. Em outros pontos do Novo Testamento, o verbo oral é usado para descrever a percepção visual involuntária. Aqui blepo aparece deliberadamente. Não é a imagem que entra no olho sem permissão. É o olhar que volta, que se prolonga, que sustenta o foco como uma câmera fixa que decide permanecer apontada. Os tradutores antigos da Vulgata Latina, no IV século, escolheram o verbo videre, no sentido de contemplar. Os tradutores siríacos da Peshitta, datada provavelmente do II século, usaram um termo aramaico que carrega o sentido de fixar o olhar. Em todos os casos, a tradição antiga reconheceu que a palavra usada por Jesus não condenava o instante involuntário, condenava o ato sustentado da vontade. E essa nuance perdida em traduções rápidas modernas é parte do que fez a frase ser tantas vezes interpretada como condenação geral da sexualidade humana, o que ela não era. Os registros mostram algo que muitos não esperavam. Jesus, em outras passagens dos evangelhos, demonstrou enorme respeito e proximidade com mulheres. Em João capítulo 4, ele conversou em público com uma samaritana, contrariando todas as convenções religiosas e raciais da época. Em Lucas capítulo 8, ele permitiu que mulheres caminhassem com seu grupo apostólico, algo sem precedente entre rabinos do primeiro século. Em João capítulo 8, ele defendeu uma mulher acusada de adultério da multidão que pretendia executá-la. A frase de Mateus 5 não foi pronunciada por alguém que via mulheres como ameaça. Foi pronunciada por alguém que via mulheres como pessoas e que, portanto, considerava qualquer redução delas a objeto de desejo como violação de algo sagrado. Considera o cenário moral mais amplo. No mundo antigo, a mulher era frequentemente tratada como propriedade primeiro do pai, depois do marido. Os tribunais judaicos do primeiro século, baseados na Mishnah, registravam casos em que o adultério era julgado principalmente como crime contra o marido proprietário. Jesus reposicionou a perspectiva. Ao localizar o pecado no desejo do observador, ele transferiu a responsabilidade da mulher observada para o homem que olhava. Era ele quem precisava se governar, não ela quem precisava se esconder. E essa inversão era socialmente revolucionária em uma escala comparável apenas a outras grandes mudanças culturais que levariam mais de 1000 anos para se consolidarem em legislação. Surge, então, um obstáculo que muitos leitores encontram. Se o padrão é tão alto, por que continuar tentando?
a resposta dos textos seguintes do sermão indica que a tentativa não tem como fundamento o orgulho do esforço, mas o reconhecimento da fragilidade. Quem entende que falhou no padrão interior não se compara mais ao vizinho, olha para si com sobriedade e talvez, a partir desse olhar, comece a olhar para o outro com algo diferente do julgamento. E entende, depois de tudo isso, o que aquela frase realmente foi. Não foi um decreto destinado a condenar a humanidade ao tormento perpétuo do autoexame. Foi uma demonstração de que a moralidade exterior, sozinha, é insuficiente para descrever o que se passa dentro de uma pessoa. Foi um diagnóstico antes de ser uma exigência. Foi um espelho colocado diante de cada ouvinte, não para destruir a esperança, mas para apontar a necessidade de algo que nenhum esforço humano sozinho poderia produzir. Os textos seguintes do Sermão do Monte deixam isso explícito. Em Mateus capítulo 6, Jesus passa a falar sobre oração, sobre dependência, sobre a impossibilidade de servir a dois senhores ao mesmo tempo. A lógica é coerente. Primeiro, ele eleva o padrão até um ponto inalcançável. Depois, ele aponta para a única fonte capaz de produzir dentro do ser humano a transformação que o padrão exige. O Sermão do Monte terminou no fim daquela tarde. A multidão desceu a colina em silêncio. Alguns voltaram para suas aldeias com o coração leve, outros com o coração pesado. Pescadores retornaram às redes. Mulheres voltaram às suas casas. Soldados romanos seguiram em suas rondas. E os fariseus, segundo o relato, começaram a planejar como confrontar aquele homem que estava reescrevendo a tradição religiosa de Israel a partir do interior. 11 palavras em grego. Uma frase aparentemente simples sobre olhar e desejo. E uma reconfiguração permanente da forma como o Ocidente passaria a entender ética, consciência, intenção e responsabilidade pessoal. Os filósofos do Iluminismo, mais de 1700 anos depois, ainda discutiriam o conceito de imputabilidade interior, debatendo, sem sempre saberem, com aquele sermão de uma manhã na Galileia. Considera o que isso significa quando lido em conjunto com o restante dos relatos evangélicos. A figura que pronunciou aquela frase também afirmou, em João capítulo 8, versículo 7, que apenas quem nunca houvesse pecado deveria atirar a primeira pedra. A coerência interna é precisa. Se ninguém atinge o padrão interior, ninguém tem direito de executar o pecado exterior alheio. A elevação do padrão e a misericórdia diante da queda caminham juntas no mesmo ensino, da mesma boca. E é nesse equilíbrio que a frase de Mateus 5 encontra seu sentido pleno. Ela não foi feita para esmagar, foi feita para revelar. E ao revelar, abriu espaço para que algo diferente da condenação pudesse entrar. A história documentada do impacto daquele ensinamento se estende por mais de 2000 anos. Influenciou códigos legais, sistemas filosóficos, tratados psicológicos, debates jurídicos modernos sobre intenção e culpa, e mesmo discussões contemporâneas sobre consentimento, dignidade e olhar. A psicologia profunda do século XX, em autores como Carl Gustav Jung, retomou em vocabulário científico o que aquela frase já apontava em vocabulário religioso. O pensamento sustentado constrói o ser que age. O olhar prolongado molda quem olha antes de afetar quem é olhado. Aquela manhã na Galileia mudou para sempre o que significa olhar para outro ser humano e responder por aquilo que se faz dentro de si mesmo.